Bom dia para todos. Nossa saudação franciscana de paz e bem. E é uma satisfação muito grande poder apresentar, então, o palestrante desta manhã, da nossa 26ª Semana Teológica, que é o Padre Patrick. Fazia a última vez que nos encontramos, Patrick, não sei se foi no seminário lá de Niterói ou foi naquela sessão que o Frei Ariovaldo, uma despedida que nós fizemos Acho do que foi Frei Niterói. Ariovaldo. Então, faz bastante tempo que a gente não se encontra pessoalmente, então, uma satisfação muito grande poder te encontrar e hoje moderar um pouco a tua fala, a tua palestra. O padre Patrick Brandão, então, é presbítero da Diocese de Duque de Caxias. Ele é mestre e doutor em teologia, com especialização em liturgia pastoral pelo Instituto de Liturgia Pastorale de Santa Giustina, em Pádua, na Itália. Na Diocese de Duque de Caxias, ele atua como coordenador das escolas de formação ministerial, além de ser assessor da Comissão Diocesana de Liturgia. Integra os grupos de reflexão da CNBB, nas áreas da Comissão para a Pastoral Litúrgica e da Comissão Bíblico-Catequética. É membro do Centro de Liturgia Dom Clemente. Possui ampla experiência em assessorias e formação no campo teológico, com ênfase em liturgia e pastoral. É também graduado em psicologia e especialista em terapia cognitivo-comportamental. E atualmente, o Padre Patrick, então, desenvolve pesquisa na interseção entre psicologia, teologia, espiritualidade e religiosidade, com interesse especial nas interfaces entre saúde mental, vivência espiritual e ritualidade. E o tema da palestra de hoje, então, do Padre Patrick, é de Nicéia Leão XIV, em 1700 anos, a data da Páscoa entre tradição e futuro. Então, eu passo a palavra ao Padre Patrick para iniciar, então, a sua palestra. Então, Padre Patrick, é contigo. Obrigado, Frei Marcos, né, pela acolhida, pela apresentação. Acho que eu já vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Ok. Acho que já está compartilhando, né? Sim, Então, para mim é uma alegria, antes de tudo, participar dessa Semana Teológica, porque muitas vezes participei da Semana Teológica enquanto estudante, né? Quer quando estudava no IFITEPES, né, no Paulo VI, quer depois no ITF, né, no Instituto Teológico Franciscano, né? Frei Marcos foi meu professor de liturgia, Frei Piva, professor de história da igreja, então me sinto em casa aqui com vocês, de uma forma muito fraterna, para podermos partilhar. Peço já desculpa porque ao longo da apresentação provavelmente irei tossir, né? Essa semana estou com uma rinite alérgica, então em algum momento terei que parar para beber água ou tossir, então já peço licença a vocês. Bom, o nosso tema é um tema amplo, um tema desafiador, né? De Nicéia a Leão XIV. Iremos, claro, fazer um pequeno recorte histórico para tentar compreender a problemática da data da Páscoa, né, entre tradição e futuro, diferente das outras temáticas já apresentadas, inclusive ontem, que são pontos já, vamos dizer desta forma, né, definidos, estáticos, por mais que a gente pode pensar uma reelaboração. A data da Páscoa é uma das problemáticas de Nicéia que ainda estão sendo enfrentadas do ponto de vista ecumênico, do ponto de vista teológico, e por que não dizer astronômico. Então, na verdade, o que nós iremos fazer aqui, não iremos olhar tanto o ponto de vista astronômico, mas poderíamos dizer que o tema da data da Páscoa é um tema interdisciplinar, por se tratar de diversas disciplinas aqui, não só internas da teologia, mas externas, mas poderíamos dizer, dialogando com a ciência astronômica, com os últimos achados, e a ciência histórica crítica,
poderíamos pensar também no ponto de vista transdisciplinar. Então, sem mais delongas, qual será o nosso caminho hoje? E passar, vamos ver se. Ok. Então, na verdade, hoje nós faremos nesse momento uma pequena introdução e daremos quatro passos. O primeiro, olhar brevemente os antecedentes da determinação da data da Páscoa, poderíamos pensar aqui pré-Nicéia, vamos colocar entre aspas. Voltando às raízes, né, a tradição de Nicéia, tradição enquanto fonte, e fonte que ainda está em desenvolvimento, é a fonte que retornamos para projetarmos o futuro. A evolução, terceiro, a evolução do cálculo pascal, pós-Nicéia, e do ponto de vista ecumênico, da profecia de Papa Francisco, a agenda ecumênica do Papa Leão XIV, e uma pequena conclusão. Daremos esses quatro passos. Então, antes de tudo, essa definição da Páscoa cristã, representa um dos temas mais emblemáticos, né, do Concílio de Nicéia. Os cânones de Nicéia não apresentam uma determinação explícita sobre a data da Páscoa, apenas informações esparsas. Teremos apenas informações, principalmente por Eusébio de Cesareia, que apresenta a data da Páscoa e toda a problemática em torno da data da Páscoa, relatando a vida de Constantino, né? A trajetória que atravessa aqui duas realidades complementares, né? A realidade, vamos chamar assim, do céu e da terra. Por um lado, do céu, na sua ordem celeste, os cálculos astronômicos, né, que orientam o cômputos pascal, e por outro, a Terra, com a pluralidade de práticas celebrativas, mas também da ação pastoral da Igreja, os seus esforços concretos de reconciliação entre as diversas tradições. Veremos que essa complicação entre recepção e a diversidade de tradição sempre esteve presente quando se trata da data da Páscoa. Gostaria de começar com duas afirmações, né? A primeira, afirmação do Papa Francisco, né, ao comentar os 1.700 anos do aniversário do Concílio de Nicéia, quando ele afirma que esse aniversário do concílio representa uma oportunidade para todos os cristãos que recitam o mesmo credo recuperar as raízes comuns da fé e preservar a unidade. Na verdade, o Papa reforça aquilo que é comum, ponto comum, o depósito da fé, então, valorizar aquilo que é comum, mas buscar caminhos, preservar e buscar caminhos de unidade, e, por que não pensar aqui, seja do ponto de vista dogmático, quer do ponto de vista teológico, pastoral, ecumênico, como é o tema da data da Páscoa, que toca pontos dogmáticos e pontos pastorais, ecumênicos, relativos à unidade e à comunhão das igrejas, né? Das igrejas. Uma segunda afirmação inicial, a afirmação do Papa Leão XIV, né? O Concílio de Nicéia não é apenas um evento do passado, mas um compasso que deve continuar e nos guiar rumo à plena unidade visível de todos os cristãos. Então, a gente tem uma profecia do Papa Francisco e aqui uma pauta, poderíamos dizer assim, ecumênica do Papa Leão, como sinal aqui de continuidade nesse simpósio Nicéia e a Igreja do Terceiro Milênio. Nessa afirmação do Papa Leão está contida também uma fina teologia de que a tradição não é algo estático, mas a tradição poderíamos pensar como uma fonte borbulhante que sempre nós podemos acorrer e beber desta fonte, né? Pensar a tradição enquanto uma fonte, e essa fonte borbulhante quer da transmissão da nossa fé, quer de retomarmos as origens para pensar o presente e o futuro. Aqui no caso, pensando o futuro nessa
ideia de unidade visível de todos os cristãos, cristãos do Ocidente, cristãos do Oriente, pensando a data da Páscoa. Sem mais delongas, nessa introdução, gostaríamos de pensar aqui já o primeiro passo, o primeiro ponto, que são os antecedentes da determinação da data da Páscoa, né? Chamamos aqui de pré-niceia. Recentemente, nos últimos 10 anos, foram feitas pesquisas sobre a data da Páscoa e se pensou, no ano de 2019 foi feita uma tradução, o texto original grego ele não existe mais, mas o texto latino ele existe, foi traduzido para o francês, um texto antigo de um tal de Timóteo, um desconhecido, não sabemos quem é, foi descoberto, foi publicado em tradução latina, e essa longa carta de Timóteo a um outro desconhecido chamado Estevão enriquece o nosso conhecimento acerca da variedade das datas da celebração pascal e de ciclos pascais antes de Nicéia. E grupos de cristãos existentes que, imediatamente antes do Concílio de Nicéia, celebravam a Páscoa não de forma a partir de uma unidade, de um ponto comum, mas esse texto contribui para reconstruir as discussões, né, e os problemas desse cômputo pascal no início do século IV. Para Timóteo, né, esse autor desconhecido, nós não basta fazer memória de Cristo, é preciso fazê-lo no modo certo. Caso contrário, celebrar-se-ia a Páscoa de outro Cristo, né? Então, a ideia inicial seria de que se os cristãos, né, as comunidades, celebrassem em dias distintos, iríamos fracionar o mistério de Cristo, né? Iríamos fracionar a presença do mistério pascal. E o mistério pascal é um único mistério, né? O mistério de Cristo. Então, Timóteo alerta o risco da falta de unidade e da falta de comunhão, já antes aqui do concílio de Nicéia. Nós tínhamos alguns grupos presentes, né? Esse primeiro grupo, quartodecimanos, que seguiam o sistema judaico, né, do 14º dia do mês de Nissan. Nesse texto, nós temos, sim, seguir uma data fixa da Páscoa, esse grupo, pensando aqui uma data fixa, porém, a partir da forte crítica, né, de Timóteo, especialmente contra essas igrejas que seguiam ainda o sistema judaico, pois, seguindo o sistema judaico, a Páscoa poderia ocorrer também durante a semana, e não no domingo, o dia do Kyrios, né? Poderia ocorrer em um outro momento, né? E não dentro da própria celebração do domingo. Timóteo, inclusive, diz: enquanto nesses dias os judeus exultam e se alegram, nós jejuamos para que nossa tristeza seja uma acusação do crime deles, né? Uma frase, inclusive, muito forte, né? Da parte de Timóteo aqui, pela proximidade aqui da própria problemática da Páscoa. Uma data fixa, também por um outro lado, pensando a paixão em 25 de março, né? Celebrar no aniversário, né? Da data. Na Capadócia, nós temos um grupo que celebrava o 8º dia antes das calendas de abril, isto é, no dia 24 de março, né? Uma prática atribuída aos montanistas, né? Tão bem explicado essa vertente cristã, no início do cristianismo, ontem. Então é um absurdo, né, não celebrar para ele a Páscoa no domingo, né, o dia semanal da ressurreição. Então a problemática também, aqui já antes do concílio, de uma possibilidade de data fixa fora do domingo do dia do Senhor. Eusébio, ele escreve que o primeiro foi o que Dionísio, né, de Alexandria, por volta de
253, né, na história eclesiástica. Por volta de 273 aparece o do alexandrino Anatólio, né, que citava, né, citado por Eusébio, se baseava numa celebração da Páscoa, num ciclo de 19 anos com o uso do calendário juliano. Então já aparece aqui esse calendário juliano, que é do ano 46, quando é, Júlio César pede que se avance um ano e vá para o ano 45, né, antes de Cristo. Alexandria que compôs um ciclo pascal. Então, nós temos diversidade de datas da Páscoa e temos aqui ciclos pascais, não ciclo pascal como entendemos hoje, né, o nosso ciclo do ano litúrgico, de 19 anos, completamente distinto, né, com base no calendário alexandrino, ou seja, que esse ciclo que ele vai modificando a data. Existe uma possibilidade fixa, porém sendo modificada aos domingos, né? E foi usado pelas igrejas católicas do Oriente e desde de meados do século V, com modificações também no Ocidente. Então, se realiza por Pedro I, em 311, uma reforma do cômputo pascal que estabelece como princípio que a Páscoa devia ser celebrada depois do equinócio de primavera. Esse princípio permanecerá um ponto firme na evolução da Páscoa e terá grande influência também no Concílio de Nicéia, mas por que não pensarmos antes ainda no Concílio de Arles, Concílio regional. No Ocidente, o calendário juliano era universal. Vamos falar assim, abertamente, que no início não era tão universal assim como o gregoriano também, no início teve todas as suas problemáticas, pois para passar do Ocidente do calendário romano para o calendário juliano, se teve adequações para se reorganizar. Até mesmo o Ano Novo teve que ser modificado, né? No Oriente, porém, usavam-se numerosos calendários locais. Tínhamos o calendário egípcio, o calendário antioqueno, calendário macedônico, o calendário da própria Palestina. Então, calendários distintos que eram utilizados pelas igrejas locais. E os bispos de Alexandria, a partir de Dionísio, costumavam enviar uma carta circular para comunicar a data da Páscoa. Isso é interessante, que será o mesmo método adotado por Constantino posteriormente. O Concílio de Arles, né? Um concílio importante, por mais que não seja um concílio ecumênico, é um concílio importante para pensarmos a data da Páscoa, foi convocado por Constantino também, e por ter sido convocado por Constantino, não se sabe pelas fontes se Constantino estava presente ou não. É algo que na literatura não temos assim certeza, não é comprovado. Ele foi convocado justamente pelo caso dos donatistas, né, que também enfrenta a datação da Páscoa. Uma representatividade de bispos do Ocidente, sob a autoridade de Constantino. A presença de Constantino não fora comprovada, de todo modo, tomou ciência, vamos chamar assim, desses temas, inclusive da temática da datação da Páscoa. O diagnóstico dos bispos, só a ação unificadora de Roma poderia padronizar, né? Então, pensando as experiências daqueles que pensavam o calendário romano, mais a autoridade. Então, precisaria ter uma consulta técnica, né? Uma consulta técnica. Então, aqui já poderíamos imaginar algo interdisciplinar, né? Fazendo aqui a analogia ao nosso tempo. Um pedido que a Páscoa seja no mesmo dia e horário em todo o mundo, e Roma enviaria carta circular. Nós imaginamos já que isso, naquele tempo, não encontrou nenhum sucesso, né? Prática já existente em cartas que tende a tornar-se necessárias, né? Comunicação, padronização, seria muito difícil nesse período. Passamos já imediatamente ao segundo tópico. Esses tópicos históricos são pontos que antecedem o concílio,
E voltamos aqui agora o nosso olhar às raízes da tradição de Nicéia, e pensando exatamente a tradição de Nicéia como essa fonte borbulhante, viva, que tem algo a nos dizer hoje, para o nosso tempo e para as pessoas do nosso tempo, né? Nicéia é, inclusive, estudada em grupos de pesquisa no Brasil e em lugares que se estudam astronomia, né? Tem um grupo de pesquisa, tomei conhecimento recentemente, mas já tem algum tempo, na Universidade de São Paulo, na USP, né? Que estudam o Concílio de Nicéia, né? Estudam o Concílio de Nicéia por conta do calendário juliano. Por que Nicéia tratou da Páscoa, né? Constantino procurava uma só igreja unida, também por razões políticas. Certamente tem toda a razão teológica, pastoral, do ponto de vista da unidade, como nós vimos, e coloquei de propósito aquela carta de Timóteo, inicialmente, para percebermos que não é só por razões políticas, como alguns dizem, mas também razões políticas, né, para uma mentalidade romana de um culto válido, né, um ritual correto. Os textos, por exemplo, quando a gente analisa de Constantino e os comentários a respeito das cartas de Constantino, não aparece a palavra fides, né, fé, mas aparece somente religio, vera religio, né, religio vera, que afirma justamente o ponto de vista mais institucional, não tanto do depósito da fé. É, bom, são contrapontos, porém nada que fira aquilo que a gente chama de depósito da fé, pois a preocupação também dos bispos era uma preocupação relacionada à fé, à unidade pascal, à celebração da Páscoa e uma problemática própria pastoral. Gostaria de enfatizar isso. A problemática desde o início é pastoral e uma problemática pastoral que queremos tentar dar uma resposta hoje, no tempo, né? Os papas estão procurando. As medidas do imperador, né? Construção de igrejas, legislação dominical, o apoio ao clero e combate a cismas, né? Qual seria aqui problemas dois problemas, né? O primeiro, relacionado à pastoral teológico, né? A unidade eclesial. O segundo, técnico astronômico, né? Quanto ao método de cálculo. Então, Constantino, ele, vamos chamar assim, não como presidente do concílio, mas é, a ação é do Espírito, a presença dos bispos ali, mas o Constantino está como um moderador, né, das sessões que trataram principalmente a respeito da Páscoa, né? O resultado político-pastoral é o consenso de uma data comum, vamos ver aqui, por parte dos bispos, né? Depois vamos ver que isso não é tão claro na prática pastoral posterior, né? Nós temos, portanto, não temos um cânon, vamos chamar assim, sobre a Páscoa. A matéria aparece em cartas pós-conciliares, a carta de Constantino a todas as igrejas. Eusébio de Cesareia gostava muito de Constantino e por isso escreveu inclusive Vita Constantini, né, Vida de Constantino, que relata bem toda a problemática da parte da Páscoa. A carta também à Igreja de Alexandria, né? Uma carta, vamos chamar sinodal, aos bispos do Egito e da Líbia. Os irmãos do Oriente e do Oravante celebram conforme os romanos e nós, né? Certas resistências por alguns grupos que acusam essa mudança para agradar o imperador. Após Nicéia, né, e Constantino, mantém uma agenda de unificar a data da Páscoa. E aí temos duas cartas aqui famosas. A primeira, a Igreja de Alexandria, que é uma carta breve, com uma autenticidade aqui discutida, né, se de fato saiu da pena de Constantino ou não. Não trata da data da Páscoa, mas se fala da unidade. Há outras igrejas que o núcleo central, de fato, é a data da Páscoa. Então, a carta a todas as igrejas, transmitidas por Eusébio, poucos anos após Nicéia, né, que também citada pelo historiador Sócrates, né, a unanimidade conciliar
de celebrar a Páscoa no mesmo dia, e a rejeição do costume judaico, inclusive o risco de termos duas Páscoas. Em alguns momentos, se via dois momentos de Páscoa: a Páscoa pelos cristãos estarem muito próximos ainda ao judaísmo, de celebrarem a Páscoa judaica e a Páscoa cristã no domingo. Então, dois momentos pascais, e como a própria carta orientava, existia um risco da falta de unidade. Não há, olha que interessante esse texto posterior, está na Páscoa de uma celebração pascal de 387, onde São João Crisóstomo pregava da seguinte forma, alguns fragmentos. Não há vantagem em se apegar rigidamente à observância exata dos tempos, se isso compromete a unidade da igreja. Então, poderíamos pensar também como essa pregação, essa homilia de João Crisóstomo é atual, né? Atual, sem nenhuma rigidez, né? Pensarmos aqui a data da Páscoa, né? A data da Páscoa. Depois, não nos preocupemos tanto com as datas, façamos tudo com paz e concórdia. Com paz e concórdia. A busca pela unidade, né? A busca pela unidade, a preocupação aqui de um pastor pela busca da comunhão. Toda vez que celebramos a Eucaristia, celebramos a Páscoa do Senhor. É um mistério pascal que é atualizado em cada Eucaristia. Basílio diria de uma outra forma, dizia, inclusive, que a iniciação, o batismo, é força pascal, né? Então, toda celebração litúrgica é memória da Páscoa do Senhor. Claro que aqui não estamos dizendo e diminuindo a preocupação, principalmente do ponto de vista ortodoxo, da data da Páscoa, tem as suas razões, inclusive dogmáticas, né? A forma de pensar o dogma, de pensar a decisão de um concílio, porém, nenhuma rigidez colabora para a comunhão. Terceiro passo que damos é a evolução do cálculo pascal a partir dessas primeiras percepções da data da Páscoa. Vimos já, pelo próprio testemunho da homilia de João Crisóstomo, em 387, que não é imediata a celebração fixa de uma data comum da Páscoa. Pós-Nicéia, vamos ver juntos, com a criação de um calendário, né, o calendário juliano, né, criado calendário juliano, que fora criado em 46, né, depois se retorna, Júlio César pede que se antecipe de um ano, né, antes de Cristo, vai para o ano 45, acumulava um erro. Não vamos ver aqui as minúcias da astronomia, porém se acumulava um erro de mais ou menos 11 minutos por ano, né, que ao longo dos séculos adiantou o equinócio em relação à data da Páscoa. E poderíamos pensar a partir do século XVI, enquanto Nicéia considerava 21 de março, o equinócio já ocorria próximo de 11 de março. Então, alguns desalinhos que aconteciam do ponto de vista dessa data da Páscoa, desalinhos que afetavam o próprio simbolismo do domingo, após a primeira lua cheia de primavera, né? Após a primeira lua cheia de primavera. Por isso, a reforma, né, com Júlio César, né, a ideia seria consertar, pois o calendário romano em alguns momentos, por conta da sua datação, não seguia as quatro têmporas, né, as quatro estações, se fixou 365 dias e intercalou um bissexto a cada 4 anos. Né? Uma solução muito elegante para o seu tempo, porém, com as análises posteriores, com o desenvolvimento da astronomia, isso se percebeu um resíduo anual que acumulou 10 dias até meados do século XVI, afetando, e aqui mais uma vez a preocupação de Gregório, uma preocupação pastoral, o jejum do catecumenato, né? O jejum dos catecúmenos e também os ritmos catequéticos,
Vamos recordar que após o Concílio de Nicéia, uma datação fixa da Páscoa, nós vamos ter, pós-Nicéia, a elaboração do ano litúrgico. Antes nós não tínhamos o ano litúrgico. O ano litúrgico, ele nasce com a data da Páscoa, com a fixação da data da Páscoa, e ele vai sendo elaborado, né? O primeiro livro litúrgico que apresenta uma sequência de um calendário litúrgico, propriamente dito, é o sacramentário gelasiano, né? Pois o sacramentário de Verona seguia o calendário civil e não o calendário litúrgico, pois não tínhamos ainda a elaboração do ano litúrgico, pois é, tínhamos a data da Páscoa, mais ou menos, mas não a elaboração de todo o ano litúrgico. Com o desenvolvimento, aos poucos, nós vamos percebendo a, a quaresma, e aqui, claro, no século XVI nós tínhamos várias quaresmas, então isso afetaria, de fato, a devoção da parte dos fiéis da igreja. A Páscoa, né, como tema teológico, a Páscoa é um tema astronômico, mas também um tema histórico, né? Então, o calendário juliano erra em 11 minutos, equinócio. Nós temos lá a decisão de Nicéia em 21 de março. No século XVI, temos 11 de março. A quebra do simbolismo litúrgico. Equinócio, lua cheia e domingo, né? Então, o zelo aqui, na verdade, é sempre teológico, pastoral, do ciclo natural e litúrgico. A resposta é dada por Gregório, 13 em 1582, que uniu, vamos chamar assim, a prudência pastoral com o rigor astronômico, né? Ele pede ajuda a astrônomos do seu tempo para pensar, repensar, na verdade, é, como poderia novamente ter um equilíbrio quanto à data, né? Pular 10 dias, suprimir bissextos, né, nos séculos, não múltiplos de 400, reduzindo o erro a nível residual para usos litúrgicos. Foi uma forma de reorganizar o calendário. Claro que aqui um físico, um astrônomo, explicaria isso com muito mais maestria. A nossa preocupação aqui é o ponto de vista teológico da unidade. O projeto é formulado por Luigi Lilio, né, que reestruturou o calendário para estabilizar o plenilúnio pascal, né, preservando aqui o princípio niceno do equinócio, da lua cheia e do domingo. Né? Vejamos que Nicéia é ainda respeitada desse ponto de vista, né, pensando dessa forma e a adoção de tabelas pascais posteriores, né? As tabelas pascais e ajustes através de cartas, né? Dominicais em relação ao cálculo mais confiável local. Um equinócio fixo, né? Pensando aqui um equinócio fixo, uma regra secular, né? De 1700, 1800, 1900, não bissextos. E por isso, nós celebramos juntos a Páscoa, né? Celebramos juntos a Páscoa, pela forma com que foi refeito o calendário e a contagem. A bula de Gregório anexou tabelas, né, dos cômputos temporais aqui e restringiu impressões não autorizadas, né, assegurando uma certa uniformidade textual, o que não acontecera com as cartas de Constantino. O novo calendário ortodoxo, fazendo aqui um grande salto, né, por conta do tempo, pensando essa tentativa ainda antes do Concílio Vaticano II, quer de diagnóstico sobre a data da Páscoa, quer também de pensarmos a unidade da Igreja, né, a unidade da Igreja. A encíclica de 1920 do Patriarca Ecumênico de Constantinopla indicava uma anomalia na data da Páscoa. Então, existe um reconhecimento por parte do Patriarca
de Constantinopla, que é a necessidade de uma correção astronômica, haja vista que os ortodoxos usavam mesmo, após Gregório, o calendário juliano, né, até hoje. A Comissão Interortodoxa, na verdade, em Istambul, em 24 de fevereiro de 1923, também sobre aqui a direção do patriarca Melécio IV, adota um cômputo atualizado, que quase coincide com o gregoriano para o ano civil. Então, aqui esforços também do ponto de vista ortodoxo, do ponto de vista prático, para essa comunhão. Alguns, erroneamente, né, falam que talvez por conta das próprias falas de Francisco, e atualmente de Leão, de estar disposto totalmente a essa abertura de mudança da data fixa da Páscoa, né, de mudar para celebrar em comum, alguns dizem não existe nenhum esforço da outra parte. Pelo contrário, né, existe muitos esforços. Um desses esforços aconteceram nesse novo calendário ortodoxo de 1923, né? Corrigir esse descompasso do Juliano, mas sempre preservando os princípios de Nicéia. E por isso não se tem como celebrar como data comum. Para os ortodoxos, o pensamento dogmático em relação a aquilo que foi decidido em um concílio é diferente da forma com que nós pensamos. Então, para eles é necessário ter um outro concílio para definir de outra forma, né? E isso causa certa confusão. Ainda em relação a reações internas, as reações internas sobre essa mudança. As igrejas que adotaram o novo calendário, né, sobretudo a Grécia, na Romênia, surgiram cisões, né, os bispos e o clero, vamos chamar aqui velho calendaristas, afirmavam como autênticos ortodoxos e não iriam seguir esse arranjo feito pelos patriarcas. Esse histórico aqui alimenta uma cautela atual por razões pastorais, contrários à data da Páscoa, né? Ao mesmo tempo que é necessário buscar a unidade, a comunhão comum entre os cristãos. Existe uma unidade interna, institucional, que precisa ser, desse ponto de vista, vamos chamar aqui entre aspas, defendido, né? E a conclusão é que a unidade pascal exige mais precisão astronômica, né? Que requer a aceitação comunitária e um processo catequético. Com o Concílio Vaticano II, nós temos aqui um apêndice, né, do próprio da Sacrosanctum Concilium, que tratava a respeito da data fixa da Páscoa, né? Que o concílio nada tem contra fixar a Páscoa em um domingo determinado do calendário gregoriano, se houver consenso entre os irmãos, chamados assim, separados, né? Naquele período. Entre os irmãos ortodoxos, outros cristãos. Então, pensarmos de forma particular que o nosso concílio, né, o Concílio Vaticano II, define a abertura da data da Páscoa. Então, alguns que acusavam o Papa disso ou daquilo, talvez não conheciam o apêndice de Sacrosanctum Concilium. A recepção, né, no Ocidente, é a mais favorável, o Oriente sempre reticente por afastar-se do modelo de Nicéia. A segunda opção, uma opção provisória, está presente na Orientalium Ecclesiarum, né, número 20, quando se cita: enquanto não se tenha chegado entre todos os cristãos ao desejado acordo acerca da fixação de um único dia comum para a celebração da festa da Páscoa, nesse meio tempo, para promover a unidade entre os cristãos que vivem na mesma região ou nação, é dada a faculdade de acordarem com um consenso unânime e ouvidos os interessados sobre a festa da Páscoa e celebrar-se no mesmo domingo. Essas são as tentativas. Essa é a tentativa, a proposta que está sendo feita e foi convocado já pelo Papa Francisco, o patriarca Bartolomeu, um grupo de pesquisa, um grupo de estudo para pensar quer o calendário, quer
essa data da Páscoa. Quais são os efeitos propriamente ditos no pós-concílio? Algumas comunidades católicas, em contextos de maioria ortodoxa, é, adequarem-se ao calendário local. Então, por exemplo, nós nos adequarmos a esse calendário local. Seria uma proposta, né? Então, aqueles que estão nesses territórios com contexto de maioria ortodoxa, fazermos de forma comum. Essa seria uma proposta, né, entre latinos na Grécia, a Etiópia e o Egito. A orientação era pensar uma, vamos chamar dessa forma, uma ética da unidade, né? Uma teologia da unidade, mas uma ética, uma prática da unidade, para privilegiar a comunhão visível. Porém, isso seria um remendo, né? Seria um remendo, pois os cristãos no mundo inteiro não estariam celebrando ainda no mesmo dia. É interessante porque essa foi uma proposta, em alguns lugares ocorreu. E qual é o aprendizado? Que a harmonização ela acontece de baixo para cima, até porque toda a história da data da Páscoa ela ocorreu, toda a problemática da data da Páscoa ocorreu em comunidades locais. Certamente precisamos ter uma decisão institucional universal. Porém, a harmonização ela acontece nesse ecumenismo que a gente pode chamar de base e numa liturgia, pensando do ponto de vista ecumênico, de base. Uma grande consulta foi feita em Alepo em 1997 como uma síntese técnica da tradição. Então, a gente poderia aqui imaginar que foram consultados vários cientistas e pensando um cálculo astronômico científico. E aí se falava de se adotar o meridiano de Jerusalém como referência para tentar encontrar uma data da Páscoa. Qual seria o impacto potencial? Né? Seria a solução tradicional e moderna ao mesmo tempo, né? Uma Páscoa no mesmo domingo para todos, com a observância ainda a respeito do critério de Nicéia. Porém, isso não encontrou sucesso, principalmente para o Ocidente. O calendário é mais que técnica, ele encarna a comunhão. O que a gente aprende disso tudo? Que o calendário é mais do que técnica. Ele encarna a comunhão e a identidade, a cultura religiosa de um determinado grupo. As reformas sem catequese, sem escuta sinodal, gera sempre resistência. Poderíamos aprender dessa forma. O caminho promissor, né? Uma educação litúrgica com uma mensuração astronômica comum e pilotos regionais, como era o modelo proposto é, já por Orientalium Ecclesiarum, no número 20, né? Para amadurecer a unidade. Um critério final, e talvez aqui comum, é de celebrar a Páscoa em um só domingo, e que seja em um domingo, né? E não fora do domingo, o dia do Senhor. Passando para o quarto e último ponto, né, de nossa fala, a profecia de Papa Francisco, a agenda ecumênica de Leão XIV. É uma profecia que dá já continuidade nos seus predecessores, naquilo que já estava proposto pelo próprio concílio, e a gente poderia pensar aqui com aquele tema que é próprio para nós, que é o tema da recepção hermenêutica do concílio. Então, pensarmos uma recepção do concílio Vaticano II, mas também uma recepção hermenêutica de Nicéia, né? Antes até do pontificado de Papa Francisco, já Papa Paulo VI, em 65 e 75, manifestou a intenção de adotar uma data comum da Páscoa, né? Que o discurso no Ano Santo de 75, a Atenágoras, né, por exemplo, a ideia eh, de tentar uma data comum. João Paulo II reiterou, em 2001, em chave diplomática, a importância simbólica, né, de uma celebração conjunta da Páscoa.
e Bento XVI, em 2006, falava que essa data comum é um sinal eloquente, né, da unidade cristã, mas sem grandes avanços, né? E aqui vamos dar a profecia, principalmente de Francisco, pensando naquilo que ele já, no seu discurso programático, a Evangelii Gaudium, né, ele dizia que a credibilidade do anúncio cristão seria muito maior se os cristãos superassem as suas divisões, né? E aqui pensarmos do ponto de vista pastoral, essa preocupação ecumênica também do pontífice, né, que tornou-se particularmente evidente na sua abordagem a questão da unificação da data da Páscoa. Então, poderíamos pensar aqui, já aqui, uma abertura ao tema da unidade dos cristãos, ao tema do ecumenismo. A sua primeira manifestação explícita sobre o tema da Páscoa ocorreu no dia 12 de junho de 2015, declarando que a igreja estava aberta a, a abrir mão do cálculo tradicional em favor de uma data comum previamente acordada entre as igrejas. É interessante porque esse discurso acontece no momento de perguntas e respostas no terceiro Retiro Mundial dos Sacerdotes, né? Ali, o Papa Francisco publicamente fala a respeito disso. É interessante também no encontro ecumênico, aonde Francisco, do seu jeito, né, do seu modo, usando imagem e seu sorriso, dizia: o teu Cristo, quando ressuscita? E em seguida, o sinal a dar é um só Cristo para todos nós, né? O cristão mesmo. Então era necessário que se celebrasse a Páscoa no mesmo dia, né? Esse encontro, essa ênfase dirigida ao patriarca da Síria do Oriente, né, realizado aqui em 2022. O Papa faz esse apelo incisivo, questionando com ironia pastoral a incoerência entre datas distintas, né? Essa linha pastoral culminou nas celebrações da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, principalmente aqui em 2025, em janeiro, quando o Papa reiterou publicamente que a Igreja estava disposta a aceitar, em qualquer data comum, a data da Páscoa, em nome da unidade. Né? Do ponto de vista aqui altamente pastoral e para pensar o ecumenismo de forma clara, pauta, era uma pauta, né, do Papa Francisco, tem se tornado uma pauta do Papa Leão. Né? Essa fala ela ocorreu no contexto particularmente simbólico que, no ano de 2025, marcou os 1.700 anos do aniversário do Concílio de Nicéia e foi um dos raros anos em que a data da Páscoa coincidiu entre os dois, vamos chamar aqui, bloco de cristãos. Isso é interessante, eu digo que é uma profecia, o Papa Francisco falece ali na oitava de Páscoa, né? Na Páscoa. Então, é uma profecia também, uma semente de esperança, também para a unidade. Uma recente entrevista do patriarca Bartolomeu, que iremos citar mais à frente para concluir, ele dizia que Francisco foi muito mais do que um líder religioso. Para ele, Francisco era um irmão verdadeiro, né? Um irmão verdadeiro. Papa Francisco, ainda, já na bula, dizia dessa feliz coincidência em se ter uma única data da Páscoa, né, para as igrejas. Um só Cristo ressuscitou, então por que não celebrarmos juntos a Páscoa, dizia em 2022, para o patriarca sírio? Né, o caminho é o da escuta, o da caridade e o da sinodalidade. E aqui Francisco coloca uma outra questão, de que é o tema da sinodalidade. O caminho conjunto não é um caminho ad intra apenas para uma única igreja, mas esse diálogo da sinodalidade é um diálogo ecumênico, né? A sinodalidade acontece também do ponto de vista ecumênico. Então, se a gente está pensando hoje, né, na aplicação do sínodo da sinodalidade, o tema da Páscoa entra como proposta também sinodal ecumênica. O Papa Leão vai na mesma linha, né? Daquela profecia
de Francisco, Leão XIV propõe, portanto, agora uma pauta ecumênica, né? Irá permanecer, irá visitar Nicéia, irá na Turquia e ali irá estar junto com o patriarca Bartolomeu, né? O Concílio de Nicéia dizia, já citado no início, né? Não é apenas um evento do passado. Por isso, todas as propostas atuais em relação ao Concílio de Nicéia, os estudos a respeito do Concílio de Nicéia, essas semanas, como a Semana Teológica, aqui da PUC-Rio e do ITF, colaboram para repensar a unidade da Igreja. O que temos em comum, dizia Leão XIV, é mais forte quantitativa e qualitativamente do que aquilo que nos divide. Então, é procurar aqui o equilíbrio naquilo que é comum, né? Transição entre o Papa Leão XIV não significou, entre Francisco e Leão XIV, não significa, portanto, uma ruptura, mas antes uma continuidade programática, ecumênica, nessa decisão firme da unificação da data da Páscoa. Ele dizia ainda: desejo reiterar a abertura da Igreja Católica à busca de uma solução ecumênica que favoreça uma celebração comum da ressurreição do Senhor e que assim dê maior força missionária ao anúncio do Evangelho. Então, se trata aqui, na verdade, de um simpósio onde o Papa Leão trabalhou três grandes eixos, né? A fé de Nicéia, a sinodalidade e a data da Páscoa. Esses três grandes eixos, depósito da fé de Nicéia, depósito da fé, a sinodalidade e a data da Páscoa não estão em contraposição, e a sinodalidade ecumênica é o caminho, a chave pastoral hoje para responder a essa necessidade, né? Junto se acredita, juntos, né? De forma sinodal, acreditamos no Deus Trino, em Cristo como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e na salvação por meio de Jesus. Estou convencido que, retornando ao Concílio de Nicéia, retorna ao Concílio de Nicéia aurindo uma fonte comum, de sermos capazes de uma nova luz para pontos que ainda nos dividem. Um desses pontos é a data da Páscoa. Patriarca Bartolomeu, né, dando voz aqui também à Igreja Ortodoxa, né? Ele, recentemente, numa entrevista, falava aquilo que dizia em relação ao Papa Francisco, mas falou também desse empenho que a Igreja Ortodoxa tem de avaliar e de pensar de forma comum a uma nova data para a Páscoa. Porém, para eles, o grande empecilho é que um concílio precisa definir de que é possível modificar a data da Páscoa. Essa é a grande questão para eles, né, para os ortodoxos, além de todos aqueles que nós vimos do medo de ruptura interna, né? E essa coincidência, ele dizia, é sinal do alto, é dom do Espírito. Aquele mesmo Espírito que agiu em Nicéia, em todos os concílios e em todos os concílios ecumênicos, age também em cada celebração litúrgica e na celebração comum da data da Páscoa. É uma epíclese constante, poderíamos pensar assim, quando cristãos se unem para celebrações comuns, né? Pois é só o Espírito que faz de nós um só corpo e um só Espírito, como rezamos na oração eucarística. E ele dizia também dessa alegria de encontrar o Papa Leão e de dar, já tinha encontrado em agosto duas vezes e iria encontrar proximamente, novamente, para tratar a respeito de pontos comuns e de compromissos da Igreja em relação aos desafios globais. Ele dizia: Papa Leão não é o Papa Francisco, mas dá o seu tom também de continuidade, de comunhão, de sinodalidade e de ecumenismo. Bom, para finalizarmos, um caminho sinodal ecumênico. Esse é o caminho que poderíamos ver do ponto de vista teológico, pastoral, como vamos dizer assim, uma resposta para tratar do tema, pensando, quem sabe, até de uma consulta aberta a todo o povo de Deus e não apenas de uma comissão
Em 2023, então, a sinodalidade se falava por natureza ecumênica, né? E a data, por uma data comum da celebração da Páscoa, é o sinal visível de unidade e é necessário escuta e discernimento partilhado. Se de fato queremos buscar uma data comum, a escuta precisa ser comum e o discernimento precisa ser partilhado. Não pensando dois blocos, dois grupos separados ou grupos de cristãos separados. O discernimento, por isso dizia, deve partir também, aqui a escuta deve partir das igrejas locais e o discernimento no macro. Né? De forma análoga, né, aquele instrumento Labores, que dizia que a superação da divisão em torno do calendário pascal exige processos de escuta, de formação, de decisão conjunta que se insere no esforço e na prática concreta. Para concluirmos, alguns tópicos, espero não ter passado tanto assim o tempo. Primeiro, que unidade se difere de uniformidade imediata. Então, a história do Comptus Pascal mostra que harmonizar tradição, fidelidade litúrgica, diversidade eclesial exige escuta mútua, paciência pastoral e convergência gradual. Basta pensarmos dentro do próprio rito latino, ou até mesmo hoje do rito romano, as divergências da própria liturgia, né? E aí precisamos pensar do ponto de vista da unidade interna, mas também aqui com as outras igrejas, e por isso escuta mútua, paciência e convergência gradual para a data comum. Nicéia continua sendo a bússola permanente, não se supera um concílio. Né? Desde 325, a unificação da data da Páscoa é mais que técnica, é uma expressão comum da fé celebrada e referência para as decisões eclesiais no tempo, na história. 2025 é uma oportunidade providencial e, por isso, pensarmos iniciativas partilhadas, né? Seja lá na data da Páscoa foi feito, teve um outro momento, que foi o momento de um simpósio comum, o fortalecimento do grupo de estudo sobre a data da Páscoa, e agora a visita do Papa Leão na Turquia. Né? Um ecumenismo sinodal em prática, vamos pensar assim. Francisco recoloca a Páscoa e comum, essa Páscoa comum, essa data comum na agenda, e Leão dá continuidade com uma disposição para uma data acordada, com processos de escuta, de discernimento e de corresponsabilidade, não apenas interna, mas entre as igrejas. E por isso gostaria de concluir, já agradecendo a escuta de todos, de todas, com uma frase do Papa Francisco que está na Fratelli Tutti. A escuta de uns pelos outros deve ser mais do que um ato de tolerância. É um exercício comum, um exercício mútuo de reciprocidade e de enriquecimento mútuo comum em vista da unidade. Muito obrigado pela escuta. Muito obrigado, Padre Patrick, por essa aula de hoje, por nos abrir um caminho que, normalmente, quando a gente lê os livros sobre o ano litúrgico, parece que está tudo em quarto de semana, é questão da data da Páscoa, etc, etc. Parece que está tudo montadinho e prontinho. Então, foi tudo resolvido. Então, depois, no domingo, após a 14 de Nissan, que não vai coincidir com os judeus, e está tudo certo. E assim, desde Nicéia até hoje, foi tudo resolvido. Então, obrigado por abrir esse caminho de pensar muito mais amplo do que é o cristianismo, do que é a Igreja Católica Universal, porque nós ficamos sempre no nosso umbigo, bastante romano-latino, né? E Uhum. esquecemos que a Igreja é um universo muito mais amplo. Então, de abrir esse caminho, de pensar a unidade da Igreja a partir de algo fundamental, que é a Páscoa do Senhor.
apesar de que a nossa unidade desde o princípio se deu na Páscoa semanal, que não é judaico, que não é anual a nossa Páscoa é o domingo, é o dia do Senhor, e aí já é a primeira unidade a nível universal, mas também de uma data de uma Páscoa anual, que também vem pela tradição. Então, muito obrigado por abrir essa perspectiva, essa discussão, né, de buscar essa unidade através da data da Páscoa, que começa nessa discussão toda de Nicéia. Então, abriu aí um caminho muito interessante de você buscar, inclusive, aí o Papa Francisco, agora o Papa Leão, da busca da unidade também com relação a que é fundamental nosso, que é a Páscoa. Muito bem, para quem está acompanhando, nós temos lá o chat para colocar perguntas e uma primeira, os agradecimentos colocados ali, viu, Padre Patrick? Todo mundo agradecendo, etc. Mas tem uma primeira pergunta do Ribeiro. Ele coloca: o calendário judaico é meio solar e lunar, isto é, lunisolar. O calendário romano e depois juliano seriam somente solar? Essa é uma pergunta que o nosso colega coloca ali. Já respondo ou a gente. Eu acho que já pode responder. Bom, todo o calendário, o nosso calendário litúrgico, né, o nosso calendário atual, ele é lunisolar, né? Fiquei até, coloquei aquelas, né, na imagem, um sol e uma lua do outro lado, justamente para a gente imaginar que todo o calendário pensará, né, o calendário litúrgico, a gente pensa ele de forma lunar e solar. Claro que aqui a data da Páscoa se pensa a partir da Lua, né? A partir da Lua e da primavera. Porém, a gente pensa o calendário sempre em relação, o calendário litúrgico sempre em relação às estações e sempre a Lua e o Sol, né? E como isso vai sendo modificado. O Frei Marcos comentava há pouco em relação a diversidade que nós temos, e não restringir apenas ao rito latino-romano, né? E dentro do próprio berço do rito romano, nós temos outros calendários litúrgicos, né? E são lunisolares, né? Então, por exemplo, o calendário litúrgico ambrosiano, né? O calendário litúrgico ambrosiano. Ele tem uma sequência lógica parecida, por ser do mesmo berço, né? O rito latino, porém, os tempos são divididos de formas distintas. Hoje está sendo elaborado um novo calendário litúrgico, porque existe uma proposta de um novo rito no seio do rito latino. Assim como temos já o rito romano, temos o rito ambrosiano, moçarábico, teremos futuramente, se assim for desejo da igreja, de fato, parece que o um rito amazônico, né? Um rito pan-amazônico, poderíamos chamar assim. E toda a comissão, principalmente do ano litúrgico, são 13 comissões que estão trabalhando, uma das comissões é do ano litúrgico. E aí, se pensar na Amazônia, que os ritmos são distintos, né? Os ritmos, quer da lua, quer do sol, e a lua, pelos povos, principalmente originários, é a medição também da lua e dos rios, né? Então é interessante como o calendário ele vai sendo guiado, seja pelo Sol, seja pela Lua, também o calendário litúrgico. Uhum, uhum. Tem uma seguinte pergunta que vai aí com relação à questão da unificação de data, né? A pergunta é feita pelo Frei Piva, para entender então a importância de uma data comum, convém ou é necessário ter uma visão culturalmente global, uma visão global, porque em nosso meio a pertinência da proposta não é bem percebida ou não está a flor da pele dessa unificação da data, né?
Mas aí ele faz a pergunta: então, uma visão culturalmente global para perceber a conveniência da unificação da data, então, a data da Páscoa é realmente conveniente buscar essa unificação? É interessante isso porque o grupo bom, quando a gente pensa a partir da nossa perspectiva do rito latino, né, que as coisas estão bem fixas e do rito romano, e o rito romano ele foi também um processo, vamos chamar aqui bem entre aspas, né, de uma certa, eu não estou encontrando uma outra palavra, senão imposição em alguns momentos, né, o rito romano, sobre outros ritos e sobre outros calendários litúrgicos, né? Então, quando a gente pensa o rito romano, que é uniforme, né, existe uma unidade comum, num primeiro momento, a gente diria assim: por que que vamos mexer na data da Páscoa, né? Poderíamos pensar dessa forma, já que somos a maioria, mas nós não pensamos desse ponto de vista, né, em relação à maioria ou à minoria, mas o que nós estamos procurando, que a igreja procura, e do ponto de vista teológico, ecumênico, é a unidade, a comunhão, né? E a comunhão entre todas as igrejas, né? Igreja do Ocidente, igreja do Oriente. Certamente, do ponto de vista do Oriente, e aí pensando na antropologia cultural, o grande risco é mudar, se for mudado de cima para baixo, né? Uma decisão apenas dos patriarcas, por exemplo, né? Nós correríamos o risco de também da nossa parte, né? Também de nossa parte, correríamos o risco de uma imposição cultural e ferir simbolicamente uma cultura. Então é necessário escuta e esse caminho sinodal. Por isso a chave sinodal é a melhor, né? Quer da igreja que está do rito latino, quer a igreja no Oriente, na sua diversidade plural, com as suas diversas famílias, quer a igreja ortodoxa, né? Então pensarmos aqui de forma comum. Eu acredito que de nossa parte não teríamos tanto problema, porque isso já acontece, né? A mudança de datas, né, ao longo do ano. Contudo, do ponto de vista da antropologia cultural e pensando a antropologia oriental, retirar uma data já fixada há tanto tempo poderia ser, e aí assim, aqui é um olhar não teológico, mas da antropologia, poderia ser uma ferida simbólica. E para isso não acontecer, é necessário escuta também das pequenas comunidades orientais. Uhum, uhum. Ainda dentro dessa questão, não sei se você também chegou a estudar sobre isso, porque nós temos então a ortodoxia e nós temos as igrejas ligadas então à Igreja de Roma, de ritos orientais. Então é esse outro filão. Eu não sei se você saberia dizer se essas igrejas ligadas a Roma adotam que calendário? O ortodoxo ou o romano? O grupo ligado à Igreja de Roma. É, a grande maioria adota o calendário, de fato, o calendário romano. Nós temos, em alguns lugares, né, a gente até citou no meio da apresentação, até antes do concílio, alguns testes que foram feitos e alguns ritos, né? Por exemplo, na Etiópia, né? Na Etiópia. E algumas pequenas comunidades ainda mantêm essa proposta, né, de celebrar como data comum. Em alguns lugares até acontece algo um pouco estranho do ponto de vista teológico, né? Se celebra a data católica, né, ocidental, e depois se celebra a data ortodoxa, né, de uma forma comum, com uma celebração ecumênica. Essa foi uma saída das igrejas, onde tem igrejas católicas próximas a igrejas ortodoxas. Uhum. Dentro dessa linha aí do Gustavo de Freitas, está perguntando, levando em conta que a igreja está disposta a abrir mão, entre aspas, de sua datação para fixar uma data comum, qual é a dificuldade que resta para fixar, então, essa data comum? Então, a grande dificuldade, até a gente também ficava se perguntando como isso, porque
já que, do ponto de vista do Ocidente, nós não teríamos grandes problemas. Na entrevista do patriarca Bartolomeu, ele diz que a problemática é do lado principalmente ortodoxo, pois eles ainda seguem aquilo que está no Concílio de Nicéia. Para mudar um concílio, ele diz, né, na entrevista, para mudar um concílio é necessário um novo concílio. Nós vimos ali que o Concílio Vaticano II ele já propõe, né, uma mudança. Então, na verdade, o calendário também, quando foi modificado, o calendário gregoriano, ele não modifica aquilo que era falado por Nicéia, mas ele tem variáveis distintas, né? Variáveis distintas. Então, na verdade, o que falta é da parte, principalmente ortodoxa, de repensar aqui o depósito da fé. E aí é algo muito sério, né, também para eles. Não é apenas uma questão de violência simbólica, antropologia, mas também ponto de vista dogmático, né? Basta pensar o status quo lá das basílicas da Terra Santa com relação aos irmãos ortodoxos. Põe uma escada naquele dia, não pode tirar nunca mais, e a escada está lá na festa da Páscoa, tem que desviar da escada, né? Porque para eles é algo fundamental. Quer dizer, culturalmente é uma outra estrutura, então acho que esbarra nessas dificuldades. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta, levando em conta. Lúcia Pedrosa, aí é uma curiosidade. Santa Teresa de Ávila, que aí sai um pouco da nossa discussão essa, mas a nível de calendário. Santa Teresa de Ávila falece em 4 de outubro de 1582 e devido à coincidência com São Francisco, extrema coincidência com a reforma do calendário de Gregório, que adianta 10 dias nesta data, celebramos seu dia em 15 de outubro. É uma curiosidade É. que Eu ela vou brincar, coloca vou aí. brincar. A Lúcia entende mais, né, de Santa Teresa do que eu, então ela pode dizer melhor. Não, ela está colocando aí como uma curiosidade com a Legal. reforma de Gregório, como que se deu esses adiantamentos. Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. É bem interessante. Muito bem, nós temos, são 9h42. Eu não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma questão, mas eu acredito que nós adiantamos aqueles 15 minutos anteriores na oração inicial, né? Então, acho que nós estamos dentro do tempo combinado e preparado pelo Padre Patrick, pela nossa discussão também. Então, agradeço mais uma vez, Patrick, pela tua exposição e por abrir esse caminho, principalmente retomando aquilo que é fundamental na vida da igreja, que é a unidade e a busca da unidade que nós sempre na liturgia estamos pedindo e rezando, né? E a partir principalmente desse filão ou desse caminho que foi a data da Páscoa, né? A gente até poderia discutir o cânon número 20 de Nicéia, que é muito interessante, né? Que não fala da data da Páscoa, mas vai falar da oração de pé aos domingos, o tempo pascal, né? Que hoje em dia a gente está voltando para anterior à Nicéia, acho que provavelmente porque muitos começavam a ficar de joelhos, né? Apesar que o ajoelhar-se de genuflexão é posterior, mas a questão de por que se coloca esse cano no cano número 20, né? A oração de pé nos domingos e no tempo pascal, né? Que a gente deve estar de pé por causa da ressurreição do Senhor. Então, e a gente está num tempo aí de voltar a ficar a liturgia toda de joelhos e assim por diante, né? Mas não é o caso porque não tem a ver com a temática, mas eu me lembrei disso ao reler os cânones do Concílio de Nicéia. Mas muito obrigado, Patrick, mais uma vez. Se você tiver algumas considerações finais, então deixo a palavra e depois eu passo a palavra para o Frei Piva. Mais uma vez, muito obrigado e a nossa gratidão em nome de todos aí que estão colocando no chat também um agradecimento. Antes da consideração final, eu vou falar que eu aprendi ainda na teologia, antes do mestrado e do doutorado, que começaram a ficar de joelhos por conta da influência franco-germânica, né? E tá aí o professor Marcos, o Frei Marcos, que me ensinou. Então, respondendo a sua pergunta. Bom, apenas agradecer mais uma vez a PUC-Rio, ao ITF, né, pelo convite.
de estar com vocês, estou sempre à disposição para partilhar e acredito que esse é um tema vivo, um tema interessante e que requer ainda ulteriores aprofundamentos, principalmente do ponto de vista da teologia ecumênica, da própria liturgia, mas também da astronomia. Mas um caminho pastoral é o caminho sempre da sinodalidade, da unidade. E mais uma vez, muito obrigado a todos, a todas. Uhum. Tá certo. Eu faço minhas palavras do Frei Marcos também. Patrick, agradecendo a você a disponibilidade de estar com a gente. Agradeço o Frei Marcos que conduziu, a todos que participaram também com suas perguntas, ressaltando também aquilo que já foi ressaltado aqui também pela Lúcia Pedrosa, né? No sentido de ressaltar a a disponibilidade apresentada pelo Papa Francisco com o Papa Leão também de predispor-se flexivelmente, né, para a datação da Páscoa, né? Quer dizer, abrindo mão de uma data, de uma proposta relativamente fixa da parte da Igreja Latina, digamos assim, em benefício da unidade também visível, né? Também visível.